Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez para uma edição urgente, uma edição extra, mas eu já quero pedir para você, de cara, que você já deu certinho, que você comente, que você compartilhe, até porque eu não sei se o algoritmo não vai querer trancar esse vídeo, porque nós vamos falar, evidentemente, deles, United States of America, e de Donald Trump, esse cidadão que disse em campanha que não iria fazer guerra. Foi com o discurso que ele fez para contrapor o Biden em relação à situação de Israel em relação a Gaza. Mas parece que ele mudou de ideia. Aliás, ele muda de ideia o tempo inteiro. Mas eu quero também pedir para você ficar nesse conteúdo, nós vamos fazer uma análise, tá certo? Nós vamos analisar. Eu assisti várias notícias, eu assisti vários comentários, eu assisti várias análises, etc. E agora eu vou dar aquilo que eu penso e eu espero que você também esteja sintonizado com esse pensamento. E uma das primeiras coisas que eu quero dizer para você é aquela velha hashtag não vote na direita 2026, porque o bolsonarismo brasileiro, a direita brasileira está comemorando essa ação de Donald Trump. Mas eu acho interessante que o Donald Trump, vamos fazer os Estados Unidos como um todo, mas vamos pegar o Donald Trump como exemplo. Por que ele não ataca a Arábia Saudita, onde ele recebeu lá o rei, o sheik, o cara que mandou matar o jornalista do Washington Post, esquartejar e diluir em ácido, e ainda chamou de amigo. E aquele avião de mais de $1 bilhão que ele recebeu de presente, por que ele não para, de uma vez por todas, a tal guerra entre Israel e Gaza? Aliás, houve aquela questão de fazer um resort, etc. e tal. Então, é muito dúbio tudo o que acontece. Nós temos a situação do Iraque, que foi atacado com a ideia mentirosa que o Saddam Hussein pegou, de que tinha arma nuclear e não tinha nada. Mas o curioso, isso dito pelo próprio Lula, que quando ele se reuniu com o Bush o convidou para fazer parte daquela guerra e que ele ganharia depois com a reconstrução. E Lula está aí, é só você procurar, pesquisar. E Lula diz por que ele ia se meter numa guerra se nem conhecia o Saddam Hussein e andar mais de 14 mil quilômetros quando ele tinha que resolver uma guerra dentro do Brasil, que era a fome. E, de fato, naquela oportunidade, antes da guerra começar, se você lembra disso, a reconstrução do Iraque já estava planejada. Participando dessa reconstrução, em função de grana, McDonald's, Nike, e Coca-Cola e outras empresas estavam financiando aquela guerra para depois fazer a tal reconstrução. E no que virou o Iraque? E o Afeganistão? E a morte do Osama Bin Laden, que o próprio Estados Unidos foi quem financiou o Bin Laden, e depois o Bin Laden sumiu, nunca apresentaram o corpo. Eu acho que teve uma negociação por ali. Então, só isso já dá para tirar um tempo do que é o United States of America, que prega como xerifes do mundo da intervenção, e ele cometeu vários delitos nesse processo que ele acabou de fazer e levou para dentro dos Estados Unidos um problema para ele, mais um, porque ele já deu um tiro no pé com tarifaço, ele teve que recuar basicamente para todos os países, e agora esse ataque nojento em Caracas e outras cidades realmente mostra que ele não está nem aí se morreram civis, crianças, se houve problema com energia, com hospitais, nada disso ele levou em consideração. É um troféu que ele precisava, porque ele é um presidente que está com 36% de desaprovação. Esta que é a grande verdade. Então, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês esse ataque, só para a gente fazer esse registro do ataque que foi feito lá na... Aí está. Você já viu essa imagem várias vezes, com certeza, mas a questão central está: por quê? Para quê? Quem tem interesse? Bom, a verdade, e agora vai aqui a cereja do bolo. Diz que capturou Maduro.
tá bom, capturou Maduro, para ter imagem, eu até botei ali, mas hoje com inteligência artificial tudo pode ser feito, inclusive uma imagem do Maduro falando, e a TV americana transmitindo, e a tradução, na verdade, em inglês. Mas o fato concreto é que não, o Trump se esqueceu de um detalhe muito importante, mas não se esqueça já de dar o certinho agora, para esse vídeo viralizar e chegar no seio bolsonarista para desfazer essa narrativa estúpida que eles têm a respeito das coisas. E deixar o seu comentário. Você concorda com esta ação? Você não concorda com esta ação? E com esta ação? E compartilhar esse vídeo. Minha visão, eu não concordo com nada que o Maduro faz. Eu não sou a favor de nenhum tipo de regime ditatorial. E o Lula avisou Maduro, ele traiu o Lula quando o Lula fez toda a articulação para deixar as eleições ser limpas. Mas tem um detalhe que eu quero que você reflita. Vocês acreditam que não teve um mexe para Maria Corina? Lembra quem é a Maria Corina? Aquela que era para ganhar nas eleições. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e, curiosamente, ela dedicou o Prêmio Nobel da Paz ao Donald Trump. A verdade em conteste é que a Maria Corina é uma golpista, ela é uma extrema-direita e ela ia fazer um grande acordão com o United States of America e entregar tudo. E o problema todo é que o Maduro não quer entregar de boa para os Estados Unidos toda a riqueza no solo e nas águas do petróleo que tem. E eu estava dizendo que o Trump se esqueceu de um problema principal, que são os militares. No Brasil, tem cerca de 300 generais, o que já é considerado um absurdo. Na Venezuela, tem mais de 2.000 generais. E esses generais, eles todos estão ocupando espaço em grandes empresas na Venezuela, eles estão ocupando espaço nas refinarias, enfim, no esquema de petróleo da Venezuela. A quem interessa os Estados Unidos? As empresas que mexem com petróleo, seja refinaria, seja de exploração, seja do que for. Então, eles é que estão por trás de toda essa orquestração. O objetivo é um só. Maduro é uma cortina de fumaça, porque se o Trump estivesse realmente preocupado em resolver a questão de restabelecer a democracia, ele deveria ter levado isso para o Conselho da ONU e ter feito uma articulação política com multiplicação para que o Maduro pudesse deixar o poder, fazer um armistício, fazer uma anistia, fazer algo nesse sentido. Agora, vocês acham que os generais vão entregar isso de barbada para os Estados Unidos? E aí tem uma situação que pode acontecer. Uma guerra civil na Venezuela, que vai ser um problema muito grande para o entorno da América Latina, de pessoas que irão fugir, de pessoas que vão vir para o Brasil, para outros países da América Latina, e isso é a grande preocupação. Mas o Trump vai atacar o Brasil? Não. Mas poderá querer influenciar politicamente nas eleições de 2026 em algum candidato de sua preferência, a exemplo, Flávio Rachadinha, ou Flávio Cagadinho, porque ele se borrou todo na eleição de 2016 na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o recado principal é esse. Vamos ficar espertos e já vá divulgando esse vídeo, porque nós não podemos permitir que o Congresso seja de novo loteado por essa extrema-direita, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal. Nós temos que eleger pessoas progressistas. E o Lula já se posicionou diplomaticamente, o Brasil já está tomando as providências em termos de segurança, as coisas estão dentro de uma normalidade até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Portanto, a verdade em conteste é essa. O Trump não... Aliás, vamos pegar um pouquinho, vamos fazer retroceder um pouquinho. Atirou naqueles barcos, e se tu quer pegar o narcotráfico, tu simplesmente faz a abordagem no barco, prende os possíveis caras que são envolvidos com o narcotráfico para saber quem é que está por cima, quem é que está em cima. Os Estados Unidos está cheio de máfia italiana, máfia coreana, máfia chinesa, máfia
tem de tudo. O tráfico lá rola feito bicho. E agora ele resolveu fazer essa menção de barrar a droga nos Estados Unidos, quando todo o comércio está dentro dos Estados Unidos e grandes cartéis migrados do México e outros estão dentro dos Estados Unidos. Então, é só uma falácia, é só um discurso vazio para todos ouvirem, mas a verdade em conteste é esta: é o petróleo que está na Venezuela, que o Trump quer a qualquer custo. E os navios, e os cargueiros, os sequestros cargueiros que tinha lá narcotráfico, tinha questão de drogas, narcotraficantes. Ele não mostrou nenhuma prova, não mostrou prova se tinha drogas, não mostrou nada. E onde é que está a afirmação concreta de que o Maduro participa de um cartel do narcotráfico? Onde está tudo isso? É tudo mentira, porque os Estados Unidos sabem fazer isto, é mentir para atacar, desestabilizar as economias e, com isso, tentar fazer destes locais os seus quintais, que eles agora estão retomando com força total, com muito investimento, com muita articulação na América Latina, porque eles não estão aceitando a questão do Sul Global, eles não estão aceitando esta migração do Mercosul para esse Sul Global, eles não estão contentes com a questão do possível assinatura de acordo da União Europeia com o Brasil, eles não estão aceitando nada do que está acontecendo, porque é um país que está fragilizado. Eles têm uma dívida interna violenta, tal qual uma dívida externa. E o dólar é a garantia deles. E com isso, sendo o dólar a moeda que determina as relações internacionais, é onde eles ganham. Isso tendo uma conotação onde onde os países possam negociar nas suas próprias moedas, será um crash financeiro. Muitos países estão tirando dinheiro dos investimentos na dívida pública americana, porque eles podem a qualquer momento sequestrar esse dinheiro e esses países perderam. Aconteceu com a Alemanha, com a Itália, o Japão já deu uma tirada nisso aí, então está havendo uma movimentação totalmente contrária aos interesses. Por isso, Donald Trump precisava fazer esse movimento, mas, ao que parece, este movimento ele não vai sair como o Donald Trump imaginou. E também não vai ter o resultado que a extrema-direita brasileira assim o quer. Portanto, eu preciso que você... Estou fazendo um resumo aqui para esse vídeo não ficar longo, porque a gente podia ficar horas e horas falando sobre geopolítica e especialmente do que os Estados Unidos fazem ao redor do mundo, somente, tão somente pelos seus interesses. Lembrem-se, busquem na internet, está aí, quando o Lula deu aquela entrevista para a Mônica Bergamo e para o Florestan, o que aconteceu? Ele disse: o americano pensa primeiro neles, segundo neles, terceiro neles, quarto neles, quinto neles, oitavo neles, depois eles poderão pensar em alguém, mas eles vão pensar sempre neles. E é isso que está acontecendo. Um presidente em decadência, com uma popularidade baixíssima, precisa fazer alguma movimentação para ver se articula. Para finalizar, ele não pediu autorização para o Congresso, ele não consultou o Conselho da ONU, que deveria ser o primeiro procedimento, alertando sobre isso para ver se ele tinha autorização para poder fazer esse ataque na Venezuela. A segunda medida seria para poder atacar a Venezuela se ele tivesse sido atacado pela Venezuela, então, num ato de defesa, ele poderia pedir à ONU esta autorização para atacar e revidar aquilo que foi feito com eles. Mas nada disso foi feito. É o xerifão, é o poderoso do mundo, que assim se intitula, e tem gente que ainda está dando crédito para esse retardado, que é um condenado, que é um cara com um histórico, um passado extremamente nebuloso, mas que os americanos elegeram para ser o seu representante. Contudo, todavia, entretanto, isto pode sair muito caro para os Estados Unidos, em médio ou longo prazo, até mesmo, quem sabe, em curto prazo. Portanto, minha gente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos novos inscritos, mas não deixem de dar o setinho, de comentar e de compartilhar esse vídeo, porque é de suma importância, especialmente para nós colocarmos na cabeça dos desinformados que essa ação do Donald Trump não tem nada a ver com o regime de Maduro, não tem nada a ver com o povo da Venezuela, tem a ver com o petróleo. É só o que interessa para eles. Mas, como eu disse, ele se esqueceu dos militares. E esquecendo dos militares,
não vai ser tão fácil assim tomar a Venezuela. Esquecendo os militares, poderá haver, inclusive, uma questão de uma guerra civil. E isto não é bom para ninguém, inclusive para o próprio United States of America. Isso poderá ser mais um desgaste para Donald Trump, o xerife do mundo, que já deu um tiro no pé com tarifaço e agora faz mais esse ato delirante para tentar se levantar dentro dos Estados Unidos e roubar o petróleo venezuelano. Não vai ser assim de barbado. Está dado o meu recado, que aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, e eu espero que você, como voz libertadora, ajude a libertar outras vozes. Portanto, mais uma vez eu peço, não deixe de dar o seu certinho, não deixe de deixar o seu comentário e não deixe de compartilhar, porque é assim que nós vamos chegar a mais pessoas, é assim que nós vamos esclarecer as pessoas de que é muito importante estarem antenadas. Lembrando, Maria Corina ganharam o Prêmio Nobel da Paz quando tinha o Lula e tantos outros com muito mais cabedal para tanto. Ali começou a iniciativa, a tentativa de golpe dentro da Venezuela. É isso aí, mas parece que ninguém se dá conta. Vou deixando aqui a nossa bela logo Quebrando Correntes, porque você ajuda a quebrar as correntes e libertar outras vozes para se juntar a nós. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito e, repito, certinho, comentário e compartilhamento, tá bom? Um beijo no teu coração, com a graça de Deus, nos veremos amanhã e aqui está a nossa logo então. Vou dando o meu tchau, fique com Deus, fui!